Primeiro reforço da janela de contratações do Flamengo tá aí, hein? Vamos falar sobre isso. Roma vem de novo pela contratação do Wesley. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, achando o sino da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo se reapresentou nesta quinta-feira na parte da tarde para iniciar os preparativos para o confronto diante da equipe do Fluminense, galera. O Flamengo teve uma viagem longa aí até o Rio de Janeiro, longa mais ou menos, né? Vamos colocar aí. Saiu de ônibus da Vila Belmiro, foi até o Aeroporto Internacional de São Paulo, Aeroporto de Guarulhos. Logo após isso, embarcou rumo à cidade do Rio de Janeiro, Galeão. Os atletas chegaram por volta das 15 para as 4 da manhã na cidade do Rio de Janeiro e se reapresentaram às 3h30 da tarde no CT Ninho do Urubu. Como de costume, os atletas que disputaram mais de 45 minutos no embate diante da equipe do Santos fizeram um trabalho regenerativo. Os demais foram a campo sob os olhares do técnico Felipe Luiz e toda a sua comissão técnica para o embate diante da equipe do Fluminense, que, repito, não terá John Arias, né? Da mesma forma que o Flamengo não vai ter o Bruno Henrique, que está suspenso em função até de uma perseguição que a arbitragem está tendo com ele, né? Ele deu uma bicicleta no jogo contra o São Paulo, tomou cartão amarelo, um negócio assim inacreditável. Daí no jogo contra o Santos, esse árbitro horroroso, horrível. Cara, eu tenho vontade de falar coisas absurdas sobre esse árbitro, mas eu não posso falar porque senão eu vou acabar sendo processado. O goleiro do Santos deu um chute no Bruno Henrique, porra, ele vai lá, nem olha o lance, dá amarelo pro Bruno Henrique, tira ele do jogo, né? Enfim, aí não tem o Pedro, porque tá brigado, porque não treina direito, enfim, a gente vai até debater sobre essa situação, beleza? Minha galera, a raça rubro-negra está por realizar uma caminhada histórica no próximo domingo, a partir das 1h da tarde, vai iniciar a concentração da torcida organizada do Flamengo lá na Cidade Nova, pedindo para que todos os torcedores que queiram participar dessa caminhada vistam vermelho. É a caminhada da raça rubro-negra, da volta da torcida organizada do Flamengo, a raça rubro-negra, aos estádios nesse confronto tão importante que vai ser esse jogo, esse embate diante da equipe do Fluminense, pessoal. Vamos lá. Léo Ortiz, não tem um Léo Ortiz que não jogou nada contra o Santos, né? Achei até que o Felipe Luiz tinha substituído o Léo Ortiz em função do fraco desempenho que ele vinha tendo na zaga, de certa forma até pedante algumas vezes, sabe? O Léo Ortiz é um grande zagueiro, é zagueiro de seleção brasileira, tem uma baita saída de bola, recebe a alcunha de camisa 10 da zaga pelo falso 9, muito bem recebida, porque de fato ele tem um excelente posse de bola, mas ele não pode começar a achar que ele é o Beckenbauer, ele não pode começar a achar que ele é o Baresi, que ele é o Maldini, que ele é o Aldair, entendeu? Porque ele está muito distante do nível desses jogadores e às vezes fica meio pedante na forma de jogar, fica meio salto alto, sabe, arrogante, a confiança assim muito elevada e erra passes ali, errou passes, aliás, no jogo contra o Santos, poderia até ter comprometido, mas ó, ele não foi substituído em função do fraco desempenho que ele vinha tendo não, tá? Ele sofreu dores, foi reavaliado na reapresentação do elenco do Flamengo. E não preocupa, o zagueiro deixou o jogo contra o Santos no intervalo com dores na região glútea. Ele estará disponível para o próximo duelo diante da equipe do Fluminense no próximo domingo, às 7h30 da noite. Portanto, teremos normalmente Leonardo Ortiz para esse confronto. Então, Léo Ortiz, só peço para você rever. Você é um cara muito gente boa, você é um baita zagueiro. Talvez seja o melhor zagueiro que eu vi jogando com a camisa do Flamengo, tá? Eu vi, tá, gente? Eu não vi o Aldair, eu não vi, sabe, o
Moser, eu não vi, sabe, esses grandes zagueiros, o Gamarra, entendeu? Eu vi o Juan, beleza, mas bem no início ali da carreira dele pelo Flamengo, ainda era muito criança, no retorno ele já era mais veterano, então só peço isso pro Léo Ortiz, tá? Enfim, é um pedido que eu acabo fazendo aqui. O Flamengo, que já tem a tua agenda feita, né? Vai pegar a equipe do Fluminense no dia 20, no domingo às 7h30 da noite. Depois tem o Red Bull Bragantino fora de casa, que é sempre uma carne de pescoço. Que Deus nos acuda nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, às 9h30 da noite no dia 23, meio de semana, pode ser até o jogo da TV Globo, não sei. Depois tem o Atlético Mineiro no dia 27, 7 dias depois do clássico diante de Flamengo e Fluminense. Domingo também, só que às 8h30 da noite no estádio do Maracanã. Esses são os próximos 3 jogos do Flamengo. Depois é Atlético Mineiro de novo, né, no Maracanã, só que aí já é uma partida válida pela Copa do Brasil, beleza? E ontem, cara, o que chamou muita atenção foi o desmonte que fez o Filipe Luís no time do Flamengo. E aí você vai pegar os dados do Alan, que era um jogador que estava se destacando bastante na partida de ontem. Foram 63 minutos jogados, 91 ações com a bola, de 71 passes que ele tentou no jogo, ele acertou 70. Dos passes longos, ele acertou todos. Dos 3 dribles, ele acertou 2. Dos 9 duelos, ele ganhou 7, recebeu 4 faltas. Então vinha dominando o meio de campo da partida, mas acabou que foi substituído pelo técnico Filipe Luís, no meu entendimento, sem motivo. Botou o De La Cruz. De La Cruz é muito mais um jogador de aceleração de jogo para dar mais dinâmica, ele bota velocidade ali no meio de campo, e acabou virando um jogo de trocação que não deveria ter acontecido, porque era justamente isso que o Santos queria para aplicar os seus contra-ataques no Flamengo, né? Então o jogo fica muito lá e cá, lá e cá, lá e cá, e acabou que o Neymar decidiu pro lado do Santos, porque por incrível que pareça, em relação a poderio ofensivo, poder de decisão, o Santos hoje com o Neymar tem mais do que o Flamengo, porque o Flamengo não tem poder de decisão ofensiva, um monte de decisão errada tomada no último terço do ataque, com que faz com que o Flamengo não crie oportunidades para finalizar, ou então quando finaliza mal, né? Tem um time, terríveis finalizações tem o Flamengo, enfim. Aliás, eu queria saber o que essa garotada da base fez pro Filipe Luís, entendeu? Se algum agrediu o Filipe Luís, enfim, xingou o Filipe Luís, porque não recebe oportunidade. O Matheus Gonçalves não entra, o Lohan não é relacionado, entendeu? Ah, Pedrão, mas aí a competitividade do elenco, porra, mas todo jogo entra Cebola, entra Michael, entra Juninho, e os caras não contribuem, bicho. O Cebolinha é um negócio pavoroso com a camisa do Flamengo, pavoroso, não joga nada. O Filipe Luís tenta dar oportunidade. Por que uns ganham tantas oportunidades e outros simplesmente não ganham nenhuma oportunidade? O Alacian, para mim, é o 12º jogador do Flamengo hoje, mas não é nem a prioridade para entrar, é o Cebola, né? Entra o Cebolinha, não deu certo, aí bota o Alacian no jogo. Negócio assim, terrível, né? Desanima esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos seguindo aqui com as informações e notícias do Flamengo. Sem novas propostas por Vitor Hugo, José Botto pensa em reintegrar o jogador ao elenco rubro-negro. O diretor do Flamengo terá uma reunião com a comissão técnica do Flamengo para debater o assunto. O meia seria negociado com o Famalicão, pois Filipe Luís inicialmente não gostaria de contar com ele. Estranho Filipe Luís não gostar de contar com ele, porque eu me lembro numa entrevista. Eu lembro, rapaz, não adianta, porque eu lembro. Flamengo e acho que é LDU, ou então um jogo antes desse, mas teve um jogo desse nesse ano, que o Filipe Luís foi perguntar do Vitor Hugo, ele falou, não, porque eu gosto do Vitor Hugo, porque é um jogador que dificilmente perde a bola, é um jogador que retém a bola e coisa e tal, e não quer mais contar, né? Não
com o cara. Inicialmente, não gostaria de contar com ele, mas a diretoria voltou atrás após a repercussão negativa, o que irritou o time português, no caso lá o Famalicão, que pensava em contratar o Vitor Hugo, liberar de graça, 50% de graça para o Famalicão, o Flamengo ia manter outros 50%, recentemente esteve emprestado ao Göztepe da Turquia, não vingou, retornou ao Flamengo, tá fazendo trabalho à parte, enfim, cara, é um jogador que outrora já definiu alguns jogos para o Flamengo. Eu me lembro que no ano de 2023, acho que foi 2023, né? Flamengo e Racing, pela fase de grupos da Libertadores, o Flamengo precisava da vitória. O Wesley abre o placar para o Flamengo, depois o Racing empata o jogo e no final do jogo quem faz o gol do Flamengo é o Vitor Hugo. Fez gol no Allianz contra o Palmeiras, num jogo que o Flamengo quase venceu o Palmeiras, com elenco até mexido. Dorival Júnior era técnico do Flamengo em 2022, aí esse jogo já é em 2022. Ele fez um gol de cabeça, o rendimento dele caiu bastante, até em função disso o Flamengo emprestou ele, mas quem sabe não tem, digamos assim, uma volta por cima por parte do jogador. A ver, né? Trabalho do Felipe Luiz. O Flamengo tá precisando de jogador, cara. O Boto não contrata ninguém, tá enrolando no mercado aí, dá entrevista lá para Portugal, não contrata ninguém, aí fica difícil. Autor do gol da vitória do Santos em cima do Flamengo, Neymar comentou num post do Rubro Negro nas redes sociais: muito respeito pelo Mengão. É lógico que é muito respeito pelo Mengão. Eu fui aí, fiz gol, não sei, seus trouxas. É evidente que ele vai publicar esse tipo de coisa. Ontem foi uma babação de ovo do elenco do Flamengo em cima do Neymar. O Arrascaeta, que é uruguaio, pedindo desculpa pro Neymar. Desculpa, Neymar, porque eu te puxei a camisa do Neymar. Cagou e andou pra ele, não olhou nem na cara dele. Aí tá o Danilo de risinho. Aí o Neymar, porque o Neymar defendeu o Danilo, porque tinha um jogador, um torcedor do Santos chamando ele de mercenário, aí de risinho com o Felipe Luiz. Neymar, ô Neymar, assina minha camisa, Neymar. Neymar, pum, foi lá e fez gol em vocês, seu bando de trouxa. Enfim, né, eu acho que esse tipo de comportamento, já havia falado no pós-jogo, do respeito que o Flamengo... porque é o ídolo. Aí até o Wallace ama, mas tudo bem que é garoto, vou passar esse pano pra ele, publicou. Joguei com o meu ídolo. Um respeito exacerbado do Flamengo pelo Neymar. E o Neymar foi lá, fez gol no Flamengo. É isso que acaba acontecendo. Enfim, que é papel dele. Foi muito esperto, muito inteligente, soube usar isso a favor dele. Time do Flamengo com medo de dar entrada nele, sei lá, tomar um drible, ou então até mesmo machucar. Ele se machucar, machucou. Que se dane. Olha aí, Tô Lucas, onde tá aí com a perna rasgada. Entendeu? Machucar, machucou. Quando os caras pra bater no nosso jogador, pra quebrar o nosso jogador, os caras quebram, meu irmão. Os caras quebram. Não tem essa história da carochinha, não. Tá? Fiquei puto com essa porcaria aí. Não sei se você tá também. Se você tiver, deixa aí nos comentários, beleza? Pessoal, há 2 meses o diretor... Agora vamos começar a falar também, vamos relembrar alguma situação que o bagulho vai ficar doido. José Boto deu uma entrevista à Flamengo TV sobre reforços e ele diz: há 2 meses, todo o processo de seleção de jogadores, sobre os jogadores já está terminado. Nós temos os alvos bem identificados e já entramos em fase de negociação com eles para que venha o mais rápido possível, né? Tal de Mickey, aí o Tati Castelhanos, que a gente vai comentar aqui, que a Lazio não quer vender o cara, enfim. Aí tá aqui, diretor da Lazio descarta negociar Castelhanos, alvo do Flamengo, clube italiano sofre transfer ban e não pode contratar reposição para o jogador. O diretor da Lazio, nesta quarta-feira, aliás, em junho, no mês passado, disse à imprensa italiana que o valor do jogador estaria entre 35 e 40 milhões de euros. O Flamengo vai oferecer isso? Tá na mendigaria danada aí, tá com cofre cheio, tá na mendigaria danada aí para contratar. Aí tá aqui, nenhuma proposta foi feita e o jogador não está
à venda, falou Ângelo Fabiani, que revelou que o Flamengo está interessado, mas não apresentou nenhuma proposta, e disse também que não há interesse em negociar o jogador. Então, dificilmente esse jogador vai vir. Como eu disse, isso aí parece até uma espécie de guerra fria do Flamengo com o Pedro. Ó, vamos vazar esse nome aqui, porque o Pedro soltou notinha, os agentes do Pedro estão dizendo que vão levar ele embora, vão procurar outro clube, e a gente vai lá e pega e diz que estamos interessados também em outro centroavante. O Red Bull Bragantino, em 2024, ofereceu cerca de 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves. Segundo o Loredo TV, ele que cobre o dia a dia lá do Red Bull Bragantino, ele tem muita informação no Red Bull Bragantino, ele trouxe a informação que o clube paulista voltará a tentar a contratação pelo menos pelos mesmos valores e percentuais, a ver se a diretoria do Flamengo vai aceitar ou não. O Matheus Gonçalves já esteve no Red Bull Bragantino emprestado, né, na temporada de 2023, a torcida lá, né, que é pouca, evidente, gosta do jogador, acha bom o jogador, eles gostam também, a diretoria. O Cruzeiro ia comprar por 3,5, 50%, os caras vão tentar de novo os 6 milhões, só que cai naquilo de novo, é um rival direto do Flamengo na briga pelo Campeonato Brasileiro, apesar de ter tropeçado aí contra o São Paulo, empatou. Vai ter um confronto agora, né? Veja acontecer um confronto entre Flamengo e Red Bull Bragantino no meio de semana, né? Depois desse embate diante da equipe do Fluminense, beleza? Vamos lá, minha galera. Rodrigo Muniz está prestes a ser negociado pelo Fulham para a equipe do Leeds United. Pois é, o Flamengo deve lucrar com essa transação, porque possui ainda 25% dos direitos econômicos do jogador, galera. A ver como vai ficar esta situação. Flamengo, no mercado da bola, fez uma nova proposta ao Spartak Moscou pela contratação de Ezequiel Barco, 15 milhões de euros fixos, mais bônus por metas. No entanto, o Spartak Moscou já recusou a proposta do Flamengo. No momento não existem negociações pelo jogador. O Flamengo travou as tratativas pelo atleta. Muitas pessoas me perguntam: o Pedro vai ser relacionado para o confronto diante da equipe do Fluminense? Muito provavelmente. Vai dar uma semana daquela entrevista, daquela entrevista do Felipe Luiz, que foi no sábado passado. O jogador vem se dedicando nos treinamentos, vem tentando dar a volta por cima nos treinamentos. O Flamengo tem desfalques consideráveis, sobretudo para o ataque, para esse jogo contra o Fluminense. Não tem o Bruno Henrique. E pessoas internamente acreditam que Pedro será relacionado para esse jogo diante da equipe do Fluminense. A ver, eu particularmente torço muito para que o jogador seja relacionado, que ele possa fazer uma boa partida, que ele possa dar a volta por cima. Todo mundo merece uma segunda chance, pelo menos eu avalio dessa forma. O Flamengo, agora mudando de notícia, nega que a Roma tenha enviado uma nova oferta por Wesley, tá? A última proposta foi de 20 milhões de euros mais 2 milhões de euros em bônus por meta e foi negada. Por hora, sem novidades, os empresários acreditam que uma nova investida será feita em breve pelo jogador. O Flamengo alterou a forma de pagamento para não ter a necessidade de apresentar garantias bancárias e está muito perto para anunciar Jorge Carrascal. Situação mais perto do desfecho positivo. O valor continua o mesmo, 12 milhões de euros, não teve aumento na proposta. Inclusive, o atleta deve chegar no final de semana à cidade do Rio de Janeiro. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.